E o Tudo de Melhor está na nona edição da Mostra dos Escritores de Ribeirão Preto e região. E hoje falando com uma jornalista, escritora, Sami Azevedo. Em verdade, Maria Sâmara Azevedo. Mas ficou popularmente conhecido como Sami, é isso? Sami, para ser mais prático. Bom dia, seja bem-vinda, que alegria. Bom dia, André. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar presente aqui na edição de vocês. Participo de todas as edições, né? De Feira do Livro há muito tempo. Amo o Ribeirão, mas ultimamente eu estou abandonando ela um pouquinho para continuar outros projetos lá fora. Sami é mulher do jornalismo, faz essa incursão e se transforma em escritora, mas principalmente palestrante, levando temas importantes aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, falando muito sobre suicídio, mas hoje em especial sobre bullying. Como que o bullying entra na sua vida e por que essa opção em se dedicar tanto à temática? André, foi um erro de percurso. Tô brincando, não foi. A minha vida em si foi ocasionada por conta das tragédias que eu cobri, né? Então, ontem mesmo eu estava falando com uma das mães vítimas, depois de muitos anos eu falo com eles. Toda pesquisa que sai, quando eu preciso de uma ajuda ou outra nesse trabalho, eu acabo compartilhando com eles, né? E ainda até hoje eu percebo muitas dores, questões emocionais ligadas à perda de filhos dentro de escola, que eu não desejo isso para ninguém, né? Então, quando eu cobri, quando eu tinha 21 anos, há mais de 12 anos atrás, aí, quase 13, eu me surpreendi, assim, me impactou muito essas tragédias, só que o que eu achei? Que eu iria cobrir ali e isso não iria voltar a acontecer, né? Depois de Realengo. A primeira foi Taiúva, que foi em 2003, interior aqui do estado de São Paulo, uma cidade muito pequena, né? Eu entrevistei a mãe do atirador, eu entrei na casa dela, eu participei da situação, da história, né? Então, só que eu estava fazendo um trabalho de TCC para a faculdade de jornalismo. E aí eu fui ouvindo os pais, eu falei, caramba, eu acho que as pessoas precisam saber, né? Como fica um pai ou uma mãe que perde seu filho dentro de uma escola, porque a gente nunca imagina isso. Eu acho que a gente imagina num trânsito ou numa situação na noite, né? Numa situação mais complicada. Agora você imagina você levar teu filho para uma escola de manhã bem cedinho, confiar que ali vai estar um local seguro e, de repente, o seu filho não voltar mais, né? Ou hoje, como a gente vê, situações do tipo em que muitas vezes os filhos continuam, graças a Deus, vivos, porém com uma situação muito triste, prejudicadas mentalmente por conta do bullying, né? Muitas vezes o bullying acontece ali na escola, esse filho não sabe comunicar, essa criança não sabe falar, né? E aí eu fui chamada, comecei a ser chamada em escolas, especialmente aqui em Ribeirão. As escolas me abriram muito as portas aqui. A Sami cobriu tragédias em escola, né? Escuta o que ela tem a falar. E essas crianças escutavam com muita atenção, né? E eu pude ali pegar outros casos, acabei pegando casos, assim, de questão de suicídio, de automutilação, né? Então, são coisas que eu, assim, foram acontecendo. Aí eu publiquei o primeiro livro, demorei 10 anos, foram acontecendo outras coisas. O estopim, que foi em 2019, quando aconteceu em Suzano, né? Que foi a terceira maior tragédia brasileira, porque nós tivemos, sim, muitas outras, né? Mas as duas maiores eu cobri, as primeiras, e quando aconteceu em Suzano, isso me despertou para eu lançar um segundo livro, totalmente de prevenção ao bullying e ao suicídio, que se chama Arte de Viver Superando o Bullying, né? Ele já está em todas as plataformas digitais.
mas eu demorei 10 anos do meu primeiro livro para o segundo livro para trabalhar a prevenção. Eu me senti obrigada por questão de acompanhar essas crianças, por questão de ter visto muitos pais perdendo os filhos, e eu falei, poxa, eu acho que eu consigo de alguma forma ajudar. Eu nunca pensei assim em ser jornalista e me tornar escritora, né? Eu sempre gostei muito de ler, eu sempre amei muito, eu sempre fui aquelas pessoas aquela criança que ia para a biblioteca. Eu participava da biblioteca aqui do centro, né, perto do Centro Cultural Palace, passava horas lendo, e eu sempre fui muito de ler. E aí, por isso que eu fui fazer jornalismo, eu gosto de escrever e ler. Mas eu nunca imaginei, assim, vou me tornar escritora, porque eu quero escrever um livro. Foi as situações, o que aconteceu que me fizeram, né, me tornar escritora também. E aí acabou, né, casando tudo, né, aquela coisa de escritora, jornalista, sabe o que está falando, né, tem um peso a mais. Assim, eu acredito que o poder da minha fala hoje, ela é bem ouvida, né? Por ser da comunicação, por entender como a comunicação funciona e, além disso, escrever sobre isso. E aí eu acabei sendo uma referência nesse assunto, né? Sami, com o seu conhecimento, você fala dos fatos que ganham mídia nacional. Mas nós temos diariamente acontecendo nas escolas o bullying, sofrimentos individuais, crianças, como você coloca, se mutilando lá no seu quarto, crianças não querendo ir à escola, cometendo suicídio e aí ninguém sabe identificar o porquê. Como trabalhar essas situações mais silenciosas, menos visibilizadas? André, é exatamente a comunicação. É a gente falar, a gente dar voz a isso. A questão da vida, né, da valorização da vida, e essa questão da infância, nós precisamos abertamente falar sobre nossas dores, né? O que eu faço dentro das palestras, dentro de escola? Eu falo, não é errado você ter tristeza, não é errado você ter raiva, emoções não devem ser punidas por nós sentirmos elas, né? Então, nós falamos muito pouco disso. Aí eu fui procurar neuroeducação, fui me especializar em outras situações da educação para tentar entender um pouco mais o perfil dessas crianças. E, normalmente, essa questão toda da gente não falar sobre o assunto, por exemplo, jornalismo não dá notícia de suicídio, porque se desse a gente ia ficar alarmados, porque um suicídio acontece a cada 40 segundos no mundo, entendeu? Então, são coisas assim, a gente não pode, para não alarmar. Embora não exista uma recomendação por escrito, criou-se no meio se falar muito vai incentivar. Só que, por outro lado, as pessoas acabam não tendo noção do volume, né? E na realidade, o deixar de falar também prejudica, porque a gente acha que não está acontecendo, a gente acha que não existe essa situação, e a gente está cada vez mais vendo crianças com depressão. Agora mesmo teve eu recebi dados que me chocaram, por exemplo, antigamente a faixa que mais se suicidavam eram idosos, agora são jovens até 19 anos. Então tem alguma coisa errada aí? Nós precisamos criar política. Por que a gente precisa falar sobre isso? Porque a gente precisa criar políticas públicas que trabalhem isso, que ajudem a resgatar vidas. Porque se nós trabalharmos isso na questão social, tem um poder muito forte, né? Então, se a gente não sabe, não fala, a gente não sabe do que está acontecendo. E muitas vezes a gente se sente até sem voz, porque somos poucas pessoas a falar nisso, né? Somos poucas pessoas, embora muitas pessoas hoje em dia falem sobre bullying. Explique, o bullying é um tipo de assédio recorrente que prejudica as crianças, que causam depressão e, por último, o suicídio. Mas não é só isso. O bullying está ligado a muitos outros fatores da nossa vivência,
até na família. Uma criança que passou por bullying desde pequeno, ele vai achar que ser tratado de forma errada, ser tratado com violência é natural. E aí que eu quero tocar no ponto, você faz um trabalho mais intenso com os alunos, por tabela com os professores, mas os familiares muitas vezes têm essa visão. Ah, mas na minha época acontecia isso. Ah, mas todo mundo me xingou e eu tô aqui vivo. Ah, e tem aquela turma, isso é mimimi. Estamos formando uma geração muito mole, muito fragilizada. As pessoas não têm noção do impacto do que é na vida do indivíduo, porque muitas vezes as dores não são exteriorizadas. Exato. Antigamente, muitos desses nossos familiares mais velhos, pessoas mais velhas que bebiam muito ou usavam algum tipo de cigarro, coisas de vício, né? Muitas vezes eram por conta dessas dores não trabalhadas, né? Ainda, por conta das dores não trabalhadas. Quando a gente tem, nós não falamos, antigamente, não falávamos de falta da questão da saúde mental. Hoje nós falamos bastante. Mas tem dois viés nessa questão. É o seguinte, antigamente não é como hoje. Então, é muito errado nós compararmos as gerações. Por quê? Porque antigamente era uma cultura diferente. Muitos dos nossos avós não frequentavam escola, viviam mais no campo, né? Então, as escolas não tinham tantos alunos assim, não tinha um professor para 30 alunos para dar conta. Antigamente, a gente não tinha que conviver com tanta demanda de diferença. Hoje em dia é diferença racial, diferença sexual, diferença ideológica, né? E graças a Deus que existem essas diferenças, só que nós não fomos preparados para lidar com essas diferenças, aceitar essas diferenças. Como eu trabalho no dia a dia a vítima do bullying e como eu trabalho no dia a dia o agressor, aquele que comete o bullying e que às vezes comete por maldade mesmo e outras vezes não tem noção de que causa tanto sofrimento no outro. Isso. O agressor, ele sempre faz isso por questões mas não tem nada a ver com a vítima. Muitas vezes a vítima pensa que tem a ver com ele. Ah, tá me perseguindo é porque não gosta de mim. Mas não. A maioria desses agressores são também vítimas de violência e isso vai virando uma bola de neve. Vítima de violência muitas vezes até na família ou em outros locais, né? Dentro da própria escola e depois passa a agredir o outro para se tornar o bambambam, para não ser visto só como um indefeso. Então, o bullying, ele é também, como toda violência, ele é um ciclo, que aquele que também sofre pode praticar no futuro. Por isso que a gente precisa bloquear isso, porque é um sistema, né? Essa pessoa, ou a vítima, muitas vezes fica com tanta raiva, que é o caso desses meninos que cometeram massacres, ficaram com tanto ódio, com tanta raiva, que acabaram descontando em outras crianças que não tem nada a ver com a história. Ah, porque eu sofri muito nessa escola, porque aconteceu isso, isso e isso. Então, ou seja, ele não soube trabalhar a violência dele, e aí ele ocasionou em outra violência muito maior. Então, as vítimas precisam ser ouvidas, não só por uma necessidade de que, coitadinho, não é isso. As vítimas precisam ser ouvidas para saber o tamanho do dano, da causa, né? E também para interromper ali, para saber ajudar outras pessoas. Se eu passei por aquilo, eu posso ajudar. E não o contrário. Não fazer com o outro, né? Ser um fator motivador. Então, a vítima também precisa ser ouvida. O agressor normalmente ele faz para se sentir visto, para se sentir aceito perante a sociedade, porque a autoestima dele está muito baixa. As pessoas pensam o contrário. Tá ali batendo no colega, tá se achando. Não, essa pessoa que faz a violência tem uma falta de autoestima muito grande.
E aí quem sofre também acaba diminuindo essa autoestima, por quê? Porque tá sofrendo uma agressão, tá sofrendo um assédio, e também essas questões juntas vira tudo que a gente vê nas escolas hoje, né? Nessa ruptura de ciclo, então, com relação ao agressor, a primeira imagem que nós temos é ele precisa ser punido. Em verdade, ele precisa ser orientado, preparado, conscientizado para uma retomada de vida sem ser agressor. Exato. E a vítima tem que saber pedir socorro. Sim, exato. Tem que saber pedir socorro, achar que não muito deles têm vergonha de passar por isso, e as pessoas não deveriam ter vergonha de passar por nenhum tipo de assédio, por nenhum tipo de desmoralização. Por quê? Porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Não é por um aspecto físico, não, é porque às vezes a pessoa ou ela é ruim mesmo e quer fazer o outro ali de vítima de uma situação para aumentar o ego dela, né? Mas por isso que essas pessoas precisam ser analisadas, vistas também, porque ambos precisam ser vistos. Primeiro porque quem é vítima precisa saber se defender, né? Quem aceita alguma coisa tem de errado, porque o normal é a gente não aceitar a violência. A gente não pode, de forma alguma, aceitar a violência. Não é uma questão de, eu vou bater de frente, eu vou agredir também. Não é isso. É saber dar limites, né? Falar, olha, não gostei do que você falou, não aceito tais dominação, eu acho que você não tem esse direito de falar dessa forma comigo. Dá limite para essa pessoa. Dá um limite. Se ultrapassar, tanto é que o bullying hoje virou crime. Justamente por essa questão. Se não tem, se ultrapassa, já virou questão de polícia, já virou questão de direito, né? Então, mas tem como não virar isso? Através da conscientização. Algumas escolas já introduziram a figura do conciliador, do mediador. Algumas escolas têm trabalho mais efetivo. Ao longo da sua trajetória, você percebe melhora, estamos muito longe do modelo ideal. Como que você analisa o cenário da educação, principalmente nas escolas públicas, né? O cenário da educação, infelizmente, desde o ano passado, ele tem crescido em termos de violência, né? Apesar da gente falar tanto sobre o bullying, tem muita gente que fala, mas não sabe como interromper esse ciclo. Não sabe como orientar esses alunos e esses professores. Muito do próprio pessoal que trabalha na área da educação também são resistentes. Assim, em ouvir, em entender. Muitas vezes eles falam assim, mas quanto mais a gente toca nesse assunto, piora. E não é bem assim, né? A gente precisa tocar de forma consciente. A gente precisa falar com esses jovens, a gente precisa deixar esclarecido, porque muitos jovens chegavam em mim e falavam, tia, sério que o que eu faço, então, poderia ocasionar numa situação? Eu falei, pode, você não sabia disso? Muitas vezes eu não sabia. Porque ninguém conversou. A escola não conversa, a família não conversa e vai aumentando. Gera um atrito. As pessoas ainda têm muito medo, André, de falar de violência, de falar de sentimentos, de emoções, né? Então, quando o pai vai até uma escola, quer dizer que ele já está cheio, né, da raiva, da situação do que está acontecendo às vezes com o filho. E não é bem assim, ele tem que conversar desde a primeira vez. A escola também tem que aprender a ouvir esse pai, né? As escolas precisam abrir essa conversa para os pais, né? Palestras dinâmicas, situações, trazerem esses pais, porque às vezes a escola até faz um trabalho de prevenção, mas dentro de casa não tem. Então, é papel da escola trazer esses pais para essa prevenção, para esse debate, né? Porque a gente não trabalha sozinho, não tem como trabalhar só com a escola. A gente chegou num patamar em que os pais precisam aprender a ouvir e a identificar também a questão do bullying. Sami, a Rádio Nova Ribeirão chega no mundo todo. Você está em Ribeirão agora, mas nos seus projetos vai mudar de estado. Como que os nossos ouvintes te localizam? Como eles mantêm contato com você? E principalmente, como eles têm acesso às suas publicações?
Certo. Eu tenho o Instagram, né? E TikTok, que eu não gosto muito, mas eu nem uso, mas os jovens estão lá, né? Então, chama eduque.aação. O Instagram é eduque.aação e lá vocês vão ver estratégia anti-bullying, vocês podem me mandar mensagem, pode me contatar, lá já tem o link para o meu WhatsApp, caso vocês precisem de algum auxílio. E sigam, né? Os livros estão eu ia falar na Amazon, mas um deles saíram. Eu preciso até ver essa questão com a Amazon. Mas vocês colocando a Arte de Viver Superando o Bullying no Google, vai aparecer lá. Ou em alguma, ou americana, em alguma desses marketplaces da vida. Mas se vocês puderem ler esse último, né, que é mais especial. O primeiro, ele é mais denso. Ele chama Violência na Escola. O desafio de enfrentar o bullying e reconquistar a paz. E o segundo é a Arte de Viver Superando o Bullying, que fala só sobre a prevenção. Você, como jornalista, sabe que final de conversa sempre a gente pede, deixe uma mensagem final. Mas hoje eu gostaria que você deixasse uma fala, algo que precisa ser dito, que precisa ser ouvido por pais, por professores, por alunos, enfim, algo que a sociedade precisa ouvir sobre o bullying. Certo. O bullying, sempre que acontece uma situação dessa na escola, muitas pessoas acham que tem que separar esses alunos. Tem que separar o agressor da vítima. Tem que ou mudar-se de escola. Mas não é esse o fato. A não ser que chegue numa situação muito drástica. Mas a gente precisa resgatar a convivência. O bullying é uma consequência, o bullying, a violência e o suicídio são consequências da falta de habilidades sociais, que a gente está cada vez mais perdendo por conta de estar muito no tecnológico, no digital. E essas crianças precisam começar e precisam voltar, né, a conviver. A pandemia também prejudicou muita coisa, né, prejudicou muita cooperação, muitas habilidades. Então, a gente precisa resgatar e aprender a lidar com essas diferenças, aprender a conviver com o outro, né, trazer de novo bom dia, boa tarde, como você tá, né, tudo bem, sem medo mesmo. Comunicação, eu acho que é isso. A gente precisa trazer a comunicação entre as pessoas, porque a comunicação, ela junta ao invés de afastar. A comunicação sempre uniu pessoas. Então, se está tendo desavença, é falta de comunicação. Muito obrigado, Sami. Que alegria recebê-la aqui no Tudo de Melhor e muito sucesso na nova fase da vida. Obrigada, André. Agradeço muito.